Vamos falar das faltas. As faltas devem ser descontadas do empregado? Sim. Quando essas faltas são injustificáveis. Aí o empregador vai descontar as faltas. Inclusive, na semana dessas faltas, ele vai descontar também o domingo remunerado. Já falamos aqui sobre isso. Então, essas faltas devem ser descontadas. Caso o empregado comprove a sua falta, não, aí a empresa tem a obrigação de aceitar. Mas existe a frase, a falta já determinada por lei. Faltas para sepultamento da família, ou seja, esposo e esposa e parentes do primeiro grau. Como esposa e esposo não são parentes, se classifica o primeiro grau, pai, mãe, filho e irmãos. Não adianta o trabalhador dizer, eu fui no enterro do meu tio, da minha tia, da minha avó, isso não vale andar para a empresa. Só que é determinado em lei. Bom, quais são as outras faltas? Falta para o casamento. O empregador toma conhecimento do casamento do trabalhador e determina os dias que ele deve faltar. No máximo 4 dias. Bom, além disso, faltas para registro do nascimento da criança. Isso chegou a se cogitar 3, 4 dias. Mas hoje isso mudou. Por que mudou? Porque os hospitais públicos já são obrigados, a criança já sai do hospital com o seu certidão de nascimento e o seu CPF. Então o empregado já não vai precisar desse dia para fazer isso. Mas nos hospitais particulares, não, aí sim ele vai precisar desse dia para cuidar desse assunto. O que mais é falta justificada? Faltas para exame médico, para as consultas médicas, para exames laboratoriais, para exames de imagem. Tudo isso comprovadamente com atestado. Bom, essa questão dos atestados, a empresa só acolhe até os 15 primeiros dias. Tem o atestado também do acidente de trabalho. Mas o atestado médico, a empresa só tem a obrigação de pagar comprovadamente com os relatórios do médico os 15 primeiros dias. Depois disso, quem assume essa responsabilidade é a Previdência Social. Cabe ao trabalhador procurar o posto da Previdência Social para fazer sua perícia médica para receber esse benefício. É assim que funciona. Mas aí, existem muitas coisas que o empregado tenta fraudular. Muitas fraudes. Por quê? O empregado normalmente chega lá com um atestado médico, na segunda-feira ele não vai, na terça apresenta o atestado médico. A empresa tem que acolher, está lá registrado, está lá determinado, o diretor e o médico que assinou, diz lá quantos dias ele está de dispensa. Mas isso aí sim, aí que o trabalhador comete determinadas fraudes que devem ser apuradas. Por quê? Aí chega na segunda-feira, o operário chega lá no trabalho, na terça-feira tem outro atestado médico. A empresa acolhe. Na próxima semana a mesma coisa. Então, o que a gente vê? O empregado ingere muita bebida alcoólica no domingo. Segunda-feira ele está doente. A doença dele é dominguite. Ele não pode trabalhar. E o que ele faz? Ele procura um posto médico e pede um atestado. Eu estou com dor no pescoço, não consigo mover o pescoço, estou com dor nas costas, estou com dor no braço, eu estou com dor na perna. A demanda do hospital é muito grande. Os médicos estão lá atendendo os AVCs, os derrames, hipertensão, diabetes, doenças renais, acidente automobilístico, acidente com arma de fogo, parturiente em estado grave. Então ele não tem tempo para colher, fazer o exame completamente daquele empregado que chegou lá dizendo que está com dor no pescoço. O que o médico faz? Pega um atestado que já está assinado lá pelo diretor e bota lá um dia, despacha o trabalhador. Ele não tinha doença, coisa desse nenhuma, doença dele, meningite, bebeu. Mas a empresa aceita. Mas chega ao determinado ponto que extrapola. Como eu vou fazer um relato geral, vou precisar de fazer algumas ilustrações,
por dar alguns exemplos, talvez esse texto seja um pouco mais longo. Aí nós dividiremos de duas partes. Bom, eu estive nos dois lados. Fui trabalhar numa empresa, fui empregado, como servente. Na outra fábrica eu já trabalhei como gerente administrativo. Então eu estou isolado. Eu conheço exatamente o comportamento dos empregados diante da empresa. E na última fábrica que eu trabalhei, eu era gerente administrativo. Sempre aparecia lá o mestre da fábrica que levava para mim os atestados médicos. E um dia ele levou 36 atestados médicos. Fiquei, mas Miguel, que era o chefe, como é que aconteceu isso? Não veio ontem. Por favor, vamos lá na fábrica que eu vou lhe mostrar o gráfico da produção. Disse com ele e mostrou lá o quadro. Os projetos todos em atraso, por falta do trabalhador. 36 empregados faltaram naquela segunda-feira. Resolva isso, Alvio. Tá bom. Peguei os 36 atestados, coloquei na minha pasta. Chamei o motorista lá que dirigia para mim, para me levar no hospital Ana Nery, todos do hospital Ana Nery. Levei o cartãozinho da empresa, escrito lá o nome da empresa em cima, meu nome no meio, embaixo dizendo gerente administrativo, para poder ser atendido melhor. Mandei o cartãozinho para o diretor e ele me atendeu normalmente. E eu comecei a explicar, doutor, estou aqui com 36 atestado médico aqui do hospital Ana Nery, todo dia de segunda-feira. O meu código de produção lá na fábrica está abaixo porque os empregados faltaram. Eu queria ver qual é a situação que o senhor faz. Mas eu não posso fazer nada, o empregado tem que estar doente. Aí me deu aquela explicação toda que eu já acabei de dar. Do médico. Senhor, é o seguinte, eu vou deixar um cartãozinho aqui no seu. E o senhor vai fazer um comunicado para todos os médicos que não dê mais esse atestado. Mande ele para um posto de emergência na rua Carlos Gomes, que lá tem que fazer exame. Lá ele vai ter que ser examinado. De uma forma ou de outra, para poder lá o atestado ser dado, é preciso que ele seja examinado. Eu vou pedir ao senhor encarecidamente para fazer isso. Tá bom, deixa o seu cartãozinho que eu vou responsável por tentar ver o que eu faço. Eu saí embora com os atestados. Chega na fábrica, liga. Eu vi o absurdo. Aí chamei o mestre da fábrica e mandei que ele programasse uma reunião com todos os operários logo depois que fosse acionada a sirene para o trabalho. Amanhã eu continuarei o resultado dessa história.